vamos ao último episódio de como eu economizei nos 15 anos da minha filha. E agora eu vou falar uma coisa que eu não abriria mão, que se eu tivesse que fazer os 15 anos eu faria a mesma coisa, e uma coisa que eu me arrependi de não ter feito. Meu nome é Natália Menezes, aqui nesse canal a gente fala sobre produtividade, inclusive produtividade financeira, mas hoje estamos aí finalizando uma série que se trata do aniversário de 15 anos da minha filha, como eu economizei, né? Então tem bastante amigas aí que tá nesse período de 15 anos da filha, então vim falar como que eu fiz e eu espero conseguir ajudar vocês com isso, tá bom? Já falei várias dicas, a questão da forminha, de planejamento, né? De contratar também os primeiros serem aqueles mais custosos, mais caros, né? Falei que eu ganhei algumas coisas de presente da família, já falei isso tudo. Nesse vídeo de hoje, eu vou falar sobre uma coisa que eu fiz, que eu não me arrependi, que se eu tivesse que fazer qualquer outra festa hoje, eu faria novamente, seria novamente a primeira coisa que eu fecharia. E eu vou falar de uma coisa que eu não fiz e que eu me arrependi muito. Então, espero que essa dica ajude você a tomar a decisão na hora de fechar o aniversário. Então, vamos à primeira coisa que eu fiz e que eu faria de novo. Sai! A primeira coisa que eu faria, que eu fiz e que eu faria novamente foi a contratação da cerimonialista. Gente, foi muito essencial ter essa ajuda. Por quê? Como eu falei, foi a primeira coisa que eu fechei juntamente com o salão, né? Falei isso no vídeo anterior. A cerimonialista, visto que meus dias, que minha vida estava um corre danado, eu falei assim, a cerimonialista vai ser a minha calmaria, né? Então, todo problema que eu tinha, eu mandava mensagem para ela. Quem você acha que eu devo contratar de fotógrafo? Olha, segue a lista de fornecedores, gosto muito desse. Ponto, fechei com esse, que ela indicou, inclusive. Forminhas, você tem alguma sugestão? Porque, cara, não é nossa especialidade. A gente não sabe, né? Então, muita coisa a gente precisa de suporte. Seria possível eu fazer sozinha? Seria, mas eu não teria tranquilidade de ter alguém me dando um suporte quando eu tivesse com dúvida de alguma coisa, quando eu tivesse muito atolada de trabalho, não conseguisse pensar naquilo porque tem prazo, tem coisas que tem prazo, né? Então ela fez um cronograma comigo, tal dia você vai ver vestido, tal dia você vai ver o seu vestido, tal dia você vai falar com a decoradora, tal dia você vai falar com o fornecedor de docinho, tal dia. Então foi tudo muito preparado, muito organizado, que talvez sozinha eu não conseguiria. Então foi uma tranquilidade para mim, foi uma mão na roda. E no último minuto, aos 45 do segundo tempo, foi ela ainda que na correria foi buscar o vestido de 15 anos da minha filha, porque eu já estava no salão. Esse é um vídeo bônus da série que eu vou gravar ainda hoje, vou postar amanhã, sobre essa questão do vestido. Vou contar mais detalhado o que foi que aconteceu. Mas eu precisava de alguém. Meu marido não estava, a gente estava na correria com a família e ela se ofereceu para ir buscar o vestido da minha filha, faltando poucos minutos para o vestido estar com a gente. Então, assim, foi muito incrível. Então, eu não abriria a mão de ter a cerimonialista. E aí o que acontece? Além da cerimonialista, ela foi a celebrante. Foi uma cerimônia linda demais. Ela falou, nos emocionou, ela nos orientou a entrada. Você viu? Vou botar aqui de novo. A entrada dos pais, ela falou assim, vocês são pais jovens, não acho legal vocês entrarem ali assim, eu quero que vocês entrem animados, dançando. E foi isso que nós fizemos, nós entramos já assim de uma forma diferente, nós não saímos de onde a debutante saiu, nós saímos da mesa, nós levantamos da mesa e entramos naquele ritmo bem animado, né? Inclusive a música foi indicação dela. Então assim, foi muito bom do início ao fim. Então, o que eu indico pra você, se você tiver condições, é claro, gente, que, por exemplo,
não dá, tá tudo muito apertado, é claro que aí você pode optar por tirar a cerimonialista, de repente falar com uma prima, uma tia para te ajudar, delega essas funções, delega essas atribuições para quem você acha que tem mais aptidão. Então, fulano, você pode ficar com responsável um casamento, por exemplo, com as madrinhas, conversa com as madrinhas, tal dia uma reunião de qual cor do vestido e tal. Você pode falar com o salão, conversa com o salão, eu quero assim, assim, assado, precisa de ajuda, isso é fato, tá? Então, se você não tem como contratar uma cerimonialista, quer enxugar ainda mais a sua cerimônia, a sua festa, tira a cerimonialista. Não é o que eu indicaria, né? Tanto que eu economizei em outras coisas. Mas faz isso. Pede ajuda a um, pede ajuda a outro. Lembrancinha aqui, a gente que montou, né? Não contratei a lembrancinha pronta. Como eu falei, comprei muita coisa na Shopee. Vou deixar o link aqui de novo das coisas que eu comprei na Shopee. E eu mesma montei as embalagens das coisas para todo mundo. Pedi ajuda à minha cunhada. E assim a gente foi produzindo, tá? Então fica aí a dica. Se você não pode, pede ajuda a um ou outro. Mas se você pode, é um investimento válido. Agora vamos falar da segunda parte desse vídeo. O que eu me arrependi e que hoje eu faria diferente, né? O que acontece? A gente sempre tem na família uma pessoa talentosa. Isso é muito bom. Me ajudou muito, mas ao mesmo tempo me deixou presa, vamos dizer assim, né? O que acontece? Eu contratei o foto, né? Mas eu decidi que não contrataria a filmagem. E aí eu perguntei ao meu primo, que é profissional inclusive, né? Perguntei a ele se ele poderia filmar e tudo mais. Ficou tudo lindo. Ele fez os takes, ele fez tudo, montou tudo. Ficou muito lindo. Não me arrependo disso. Aquele vídeo, pode me mandar? O que eu me arrependo? De não ter sido um profissional de verdade, né? De eu ter pago um profissional para fazer. Por quê? Esse profissional, ele teria me mandado os arquivos todos, igual o fotógrafo fez, né? Ele teria me mandado no Drive, eu hoje teria acesso. E aí, às vezes eu fico sem graça de chegar pro meus primos e falar assim, lembra aquele vídeo, pode me mandar? Eu troquei de celular recentemente, né? Vocês devem ter visto no último vídeo. Tem um vídeo aí no canal, esse vídeo aqui, ó, vou botar aqui, ou aqui, nem sei, que eu falei sobre o consumo inteligente. E aí eu falei, né, que comprei um celular novo e tudo mais. E aí eu perdi várias imagens. E agora eu tô sem graça de falar com ele e pedir pra ele me mandar novamente. Se ele ainda tiver. Porque as mensagens, as fotos vão ocupando espaço e com o tempo as pessoas vão removendo aquelas imagens, né? Então fica aqui um arrependimento. Eu hoje queria ver as filmagens, a gente fez uma filmagem tão legal das pessoas entrando para tirar foto. Eu não tenho aquela filmagem e foi um arrependimento. Foi um arrependimento. Mas tá, vou fazer o quê, né? O que eu fui postando no Instagram foi ficando, qualquer coisa eu vou baixando, eu vou salvando. Mas o grosso mesmo ali, o conteúdo hoje, se eu quiser botar um TBT com umas imagens, eu não tenho. Então fica aqui o arrependimento, não ter contratado um profissional, não ter pago, investido ali, porque cara, por que eu não fiz? Ia ter que ser mais um profissional, só esse profissional, 4 horas de festa ele filmando, não tô dizendo que tá caro, só estava fora do meu orçamento, por isso que eu não coloquei. Foi R$1.200, seria R$1.200, então eu preferi não colocar, tá? Então foi uma escolha minha, né? E é isso que eu tô falando, por isso que o vídeo tá aqui. Hoje eu não faria. Eu pagaria, investiria, juntaria mais uma grana, eu faria uma renda extra para poder ter essa vantagem de eu ter o arquivo tranquilamente, sem ter que ficar solicitando sempre. Meu primo, sempre que eu peço, ele manda. Não é esse o problema, mas é chato, me incomoda eu ter que pedir a ele novamente, entendeu? Então, é isso. Se você tiver condições, se você quiser filmagem, tá? Porque de início eu nem queria. Eu falei, gente, filmagem? Pra que filmagem? Eu quero só foto, né? Eu quero registrar aquele momento. De em cima da hora eu resolvi fazer a filmagem de algumas coisas, não o vídeo, não a cerimônia inteira, mas uns pontos, né?
da debutante, da dama, do irmão, a dança, esses pedacinhos aqui, assim, que eu quis para guardar de recordação. E aí é por isso que eu me arrependo, tá? Porque eu não tenho acesso livre. Ele me mandou, mas eu perdi. Então, me mandou no WhatsApp e tal. Então, é isso, tá? Então, esse vídeo de hoje, para encerrar a série, é sobre isso. Uma coisa que eu fiz que eu não me arrependo e faria novamente. Hoje, se eu tivesse uma festa, eu já fecharia com essa pessoa. E uma coisa que eu me arrependi, que hoje eu contrataria um profissional para fazer e tudo mais. Então, é isso. Uma outra coisa que a gente resolveu agora é fazer o álbum. Ai, não tem como, gente. 15 anos, tem que ter ali um álbum para quando ela tiver a filha dela, ela conseguir mostrar, né? Então, aquele álbum bonito, elaborado. Aí, aqui uma dica. Já se organiza para fechar assim que passar o aniversário. A gente fez aí, vai fazer 1 ano em maio, né? Do aniversário dela. E agora que eu tô fazendo, ou seja, já aumentou R$100 o álbum. Então, se eu tivesse feito antes, dado uma entrada, né, que eles pedem de 50%, eu já poderia estar até com o álbum na mão, ou não teria gasto aí esses R$100 a mais. Então, fica aqui mais uma dica, tá bom? Então, é isso, eu espero que tenha ajudado vocês. Deixa aqui nos comentários em qual fase do aniversário você tá, se é na lista de convidados. Eu já falei também sobre a lista de convidados. Enfim, já bota aí no comentário o que foi útil para você e o que você também não abriria a mão, tá bom? Deixa aí para eu saber. E é isso, gente. Muito obrigada. Vou fazer um vídeo bônus. Esse é um pouquinho mais emocionado, né? A questão do vestido, do tal vestido que eu falei em todos os vídeos. O que foi aconteceu, que rolê foi esse. Então, vou gravar e vou colocar assim que der pra vocês aqui, tá bom? Um beijo e até a próxima. Muito obrigada. Espero que você tenha gostado dessa série. Espero que tenha realmente ajudado você a elaborar o seu aniversário de 15 anos, da sua filha, ou o seu casamento até, né? Porque são muito parecidos. E os custos e os trabalhos e os profissionais. Então eu espero ter ajudado você, tá bom? Até a próxima. Olha, aqui no canal a gente fala sobre finanças e outras coisas, hein? Então já caça aí um vídeo que eu acho que vai interessar você também, tá bom? Um beijo e até a próxima.